Roberta Lacerda já começa a nos ajudar nisso aqui. Essa danada dessa variante britânica, doutor. Tá com raiva das variantes. É isso mesmo? Boa noite. Boa noite. Agradeço o convite novamente. Nós é verdade mais esse uma vez sua bilhete. presença aqui. É verdade esse bilhete. Verdade? Mas não há nada de novo no mundo da virologia, né? Não sei por que esse pânico das pessoas de entender que os vírus são muito inteligentes. Eles fazem apenas e único e tão somente se multiplicar e mudar. Então, as variantes são uma realidade. O que espanta é a velocidade com que elas estão aparecendo. Todos os virologistas são unânimes em precisar que a gente tem que investir em estudos de genômica e mapeamento genético, como sequenciamento. A exemplo do que aconteceu aqui no Brasil, nós só fomos nos dar conta dessa circulação de cepas porque turistas de Manaus foram para o Japão e lá adentrando apresentaram sintomatologia ou foram rastreados pré-sintomáticos com SWAB, e os japoneses, muito habilmente, detectaram essa cepa dela em Manaus, que tem um pouco de similaridade com algumas cepas da África do Sul e do Reino Unido. Detalhe, apesar de nós termos lá Fiocruz, naquela região bastante ativa, foi, na verdade, outro infectologista no Rio Grande do Sul, Esteio, que publicou recentemente em artigo de revista científica, revisado por pares, com evidência, enfim. Não é evidência porque é um estudo apenas de relato de caso, das primeiras cepas de mutação aqui no Brasil. Doutor Roberto, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Então, o problema não está em Manaus, o problema já está no Brasil todo. Já está no Brasil todo, né? Desdobrando um pouco dessa pergunta inicial aqui, da questão das novas cepas e mesmo vacinando a pessoa poder pegar. É verdade que uma vez pegando, a chance de agravamento é menor ou isso não é previsível? Não há como prever. Vou responder com duas respostas, né? Enfim, duas argumentações. Estou me sentindo igual, até para descomprimir, estou me sentindo igual aquele 7-1 do Brasil e Alemanha. Vem de novo, gol de novo, doutor Roberto, mas continue, por favor. Mas é isso que eu estou dizendo, tem que quebrar um pouco esse gelo, gente. Os vírus têm alta mutação, a gente tem sabidamente que causa doença em humanos, 7 coronavírus que não causam essas doenças graves de pneumonia, é mais resfriado simples, como os que tem nas crianças e idosos, mas a gente tem essa noção de que quando o vírus tem uma mutação, e por que vacinando pode ter novamente pela outra cepa? Os desafios dessa nova plataforma de vacinas, como a gente já discutiu na outra entrevista, é que foi a partir do RNA mensageiro, a da Oxford, ou a da Pfizer, a Moderna, todas elas têm esse ZAP, que é o RNA mensageiro, é um aviso, uma mensagem que é enviada para o núcleo da nossa célula, como eu disse, ele é preguiçoso, ele se utiliza do nosso maquinário, para então produzir as proteínas do vírus, a proteína spike, aquela espícula. E é exatamente boa parte dessas cepas, o vírus não é bobo, vai modificar quem? Se você fosse se disfarçar, você, para não evitar um reconhecimento facial, faria uma cirurgia plástica. Ele modificou a RBD, a região de domínio de ligação da spike proteína, que é o local que se liga a nossa célula no receptor ACE2. E as vacinas foram produzidas altamente específicas para essa proteína. Então, o desafio, na verdade, é produzir vacinas mais versáteis. Mais versáteis. E aí é que está a grande questão. A Coronavac, em que pese, que ainda não tem artigos publicados da fase 3, foi publicada e liberada pela Anvisa nessa situação de excepcionalidade, de emergência, com toda a razão. Aquela situação em que a gente já comentou aqui da chuva, vai levar um raio ou vai para a Marquise. As vacinas hoje são a Marquise, qualquer que sejam elas. Tudo muito novo, a gente ainda está estudando, vai observar a longo prazo, porque na verdade agora que estudo de fase de vida real começa, porque a gente encurtou a fase 3 e agora está liberando para uso comercial com essa situação de uso emergencial. E voltando ao assunto, é preciso desenvolver plataformas de vacina à moda antiga, tal qual a Coronavac, que é do vírus inativado. Em tese, em questão de metodologia, é a forma de vacina que a gente tem mais segura para a gente atuar em organismos imunocomprometidos, em gestantes, em idosos, mas eu não estou dizendo que essa é, neste momento, a opção. O número de pacientes pesquisados para idosos foi pequeno, não teve esse conteúdo de gestantes nem de nutrizes, então ainda é tudo muito novo. Cada gestante, nutriz tem que discutir com seu médico, pediatra, ginecologista, obstetra. Não é sair tomando decisão isolada, tem que ouvir sua... Porém, do contrário, nada na vida é de graça. Vacina que é segura
por ser inativada, por um lado, tem pouca reação adversa por essa razão, mas por outro, tem pouca eficácia, porque ela tem uma imunorreatogenicidade, uma capacidade de gerar anticorpos menor. E aí é que está. Como ela é feita de todo o conteúdo do vírus morto, é a probabilidade da gente ter a arma para o nosso sistema imunológico fazer um scanner no vírus morto, naquele cadáver, e conseguir detectar todas as alterações de proteína para eu fortalecer o meu sistema imunológico com uma biblioteca de anticorpos. E não apenas contra o arquivo da RBD, que é a da Pfizer, da Moderna, da Oxford, que estão correndo atrás, porque a média de eficácia delas nessa nova cepa é de 40% a 50%. Então, no fim, se você estivesse vacinando com Oxford ou com Coronavac, diante de uma cepa mutante, todos estão no mesmo barco. Inclusive, a AstraZeneca falou aqui que a vacina adaptada para as variantes deve demorar 9 meses. Eu gostei das definições, poderia nos repetir a história da marquise, da chuva e do raio. Eu diria o seguinte... Isso é muito feliz essa analogia. Eu gosto muito das analogias para a pessoa entender. Isso, para o público. Eu acho que a gente tem que entender que educação e saúde é isso. É você transmitir a informação de forma que ela chegue na ponta. Não só falar em termos técnicos, mas falar o termo certo para quem precisa ouvir e entender a importância do assunto. Estamos sob uma forte tempestade, não é isso? Isso. Você indo para a sua casa, tendo o terreno todo aberto, ermo, podendo ter a probabilidade de levar um raio, sabendo que o raio é 100% letal. Letal. Você iria correr para casa no meio da chuva sem nenhuma proteção, ou você esperaria numa marquise, que não é um local ideal, digamos, da estrutura, mas que quebra o galho para você esperar o tempo passar, diminuir aquela probabilidade de risco e você ter uma outra opção depois. Nesse exato momento, não se vacinar, principalmente, aí eu digo, dos grupos de risco, sendo profissional de saúde, idoso, doença crônica e ir para a chuva, é isso. Perfeito. Não tomar a vacina e levar o raio. E tomar a vacina, numa excepcionalidade em que a gente tem pouco ainda a conhecer sobre reação adversa, que eu vou explicar depois essa probabilidade de ter doença maior ou não, tendo a doença antes, está embaixo da marquise, eu opto pela marquise. Não, concordo totalmente. Então, eu achei extremamente feliz essa comparação. All blazes guns. A estratégia é que nem na Segunda Guerra. É Normandia, é infantaria, é aéreo. Eu entro depois no outro assunto quando vocês comentaram, mas seria tratamento, profilaxia e vacina. Pronto, falando nisso aqui, a Associação Médica do Rio Grande do Norte referendou que a ivermectina reduz 78% o risco de morte por Covid. A vacina, é claro, a corrida vacinal é uma necessidade, isso aí a gente vem defendendo aqui há muito tempo. E se a Anvisa aprovou, eu tomo de olho fechado, independente de onde venha, o que venha. Quando chegar a minha hora, tomarei. Quer tomar mais de uma vez, tomarei também. Eu sou obediente nesse aspecto. Mas nos fale aqui sobre esse estudo, que tem muito, essa questão da ivermectina entrou num eixo politizado. Tudo no Brasil. Ou é ou não é, virou um exército. Ou é Flamengo, Flávio não, Vasco e Flamengo. Vamos botar o Vasco. Ou é Vasco ou é Flamengo. Como é que tá? Eu sou vascaíno. Maria, sim, tá eu tô com vergonha de dizer que sou vascaíno, mas sou. Mas vamos lá. Eu soube. Tá meio difícil. A ivermectina reduz mesmo, doutora? Nos explica. Eu vou corrigir aqui a sua colocação. Corrija. Não foi a Associação Médica do Rio Grande do Norte que fez essa afirmação. Foi só o local, então, de onde foi feito, apresentado o estudo, é isso? Não, a gente só falou, nós só reverberamos Sim. o que uma meta-análise inicialmente feita e proposta por pesquisadores que estão acumulando evidências. Sim. Aquilo que a gente comentou. Não existe um botão de liga, desliga, de hoje tem evidência, amanhã não tem. Claro, concordo. É um contínuo. A ciência avança desde o princípio da observação, como o Jenner fez com as pústulas e inoculou para fazer a variolização, até você observar que aquela sua atitude tem efeito e, vou estar em um estudo programado, controlado, caso controle, olho para trás, viu que deu certo num, viu que deu certo no outro e a comparo. Nós passamos desse momento de estudos observacionais e hoje adentramos na primeira, né? Do futebol, primeira divisão, ou na Champions League, enfim, no padrão ouro dos estudos clínicos, que são Mudamos os ensaios de patamar. clínicos randomizados. Mas essa notícia está atrasada, foi em outubro. Certo. Em outubro saiu o primeiro artigo publicado no Chest, que, perdão, trocadilho, teve muito peito para publicar esse artigo, porque existe realmente uma total e completa ausência por parte da mídia aberta, de forma completamente, de cobrir parcialmente o assunto. Eu diria a vocês que hoje o Fique em Casa foi tão causador
de mortalidade nesse país quanto fica em casa no sentido de só vá quando piorar. Sim. Que quando me perguntaram na minha primeira entrevista, em março, em uma rede aberta de televisão, eu disse, opa, não é bem assim, eu não aprendi isso na medicina. Não é só quando você estiver sentindo falta de ar. Eu dei o exemplo do tijolo no peito. Nem ficou gravada essa entrevista e tal, deu um problema lá, mas enfim. Quem viu vai se lembrar. Um tijolo no peito, aquela sensação de peso. Mas não só isso. Classicamente na infectologia, a gente respeita o calafrio. O calafrio é mais importante do que a febre porque ele é o marcador de que existe uma corrente de mensageiros químicos chamados citocinas inflamatórias que estão alertando o organismo do sinalizando invasor. Ali que tem É calafrio, é dor no corpo, é cefaleia, dor de cabeça, é um chikungunya misturado com a vontade de morrer, que você foi atropelado por um caminhão, que o paciente diz, eu tô fazendo cocô direto, com mal-estar, com dor de cabeça, tava achando que era só uma sinusite, mas piorou. E, enfim, passou do 5º dia, isso vai se transformar na tempestade inflamatória. Tem artigos... É deixar a doença evoluir, né, doutora? Isso. Que aí fica mais difícil o combate. Com base nos artigos de março, que a gente vem estudando os artigos desde a fisiopatologia, de como o vírus entra, destrói a célula, se multiplica, faz doença, leva sintoma até tratamento, a gente aprendeu que existe uma fase replicativa na primeira semana, uma fase inflamatória na segunda semana e uma fase de potencial gravidade com lesão de órgão-alvo, principalmente pulmão, mas não só ele, rim principalmente, na terceira semana. E que há medicamentos que têm ação antiviral reduzindo a replicação viral, com prova, desde o estudo Monash na Austrália, com o Cali, que foi muito alardeado na mídia, porque mostrou a primeira vez, foi o estudo pivotal de levantar a questão da ivermectina, de in vitro, ela reduzir com 5 milimols, que é uma quantidade mínima, mas que é 500 vezes o que a gente aguenta no nosso fisiológico, em 48 horas reduzir rapidamente a carga viral nas células em cultivo no laboratório. Dessa extrapolação in vitro para estudos em animais pré-clínicos até humanos, já foi verificado que o uso tanto oral em humanos como o uso em spray nasal em camundongos e hamsters, Instituto Pasteur e também agora, né, entre outros, na Argentina, mostraram redução da carga viral. E em todo mundo a gente já sabe que a quantidade de elevação de carga viral e de citocinas é diretamente proporcional à maior quantidade de lesão, que todo mundo sabe isso na medicina. Quanto mais bactéria, maior lesão. Quanto mais verme, mais lesão. Quanto mais vírus, mais lesão. Se eu tenho uma relação desprotegida do HIV com risco de transmissão, eu tenho até 72 horas para tomar o coquetel antiviral e evitar a transmissão. Uma mãe gestante que chega para parir na maternidade e faz um teste rápido, tem uma chance de 0,1% de transmitir para o bebê se ela tomar o coquetel injetável na hora e o bebê, o AZT, injetável e oral durante um mês. Isso é muito plausível. Profilaxia pré-exposição existe para hepatite B, do mesmo jeito. Uma mãe hepatite B com alta carga viral tem que ter um parto que o filho receba de imediato o anticorpo anti-hepatite B. A exemplo da antitetânica. Se eu tiver uma lesão grave antitetânica ou uma mordida grave para raiva, eu tenho soro e vacina para fazer preventivamente atuar. Então, a ivermectina, ela atua como profilaxia, porque os últimos estudos de ensaio clínico randomizado, o padrão ouro, isso. Com significância estatística, a história da moeda, jogo a moeda para cima 200 vezes, se eu disser que vai dar 50 caras, 150 coroa, qual a chance de você dizer que eu acertei por mero acaso ou eu tenho um algoritmo me definindo quanto isso vai dar? Isso se chama significância estatística, o valor de P. O valor de P tem que estar menor do que 0,01 para eu dizer que aquele achado tem evidência científica e não é ao acaso. Perfeito. Todos esses estudos comprovaram isso. Pecado deles está com um N pequeno, 300, 400, mas quando eu junto vários, tem 10.500 pacientes sendo estudados, seja para profilaxia, seja para tratamento precoce, seja para paciente internado. Isso é importante que se detalhe. Esses estudos já estão publicados em pré-publicação, e esse é também uma outra crítica. Não todos, como eu disse, o Chester já está publicado lá, né? Está todo mundo lendo e entendendo que existe um racional, que existe evidência, mas a negação é grande, né? Enfim, não vou entrar nesse detalhe, mas a questão é, os números estão lá, existe uma matemática de respeitabilidade em boa parte dos artigos que estão ou em pré-publicação para explicar ao público. Você faz um estudo,
pode publicar hoje na internet na forma de pré-print, que eu quero que todo mundo veja, e enquanto está analisando na revista, com revisores externos, uma auditoria externa, por pares científicos, isso leva 2 a 3 meses. E é por isso que só foi publicado agora. Então, a gente já sabe disso de junho, dos pré-prints. Em outubro foi publicado. E só agora foi... como é que eu vou dizer? Entrou em circulação para a mídia Foi percebido comum. Efetivamente pela mídia comum. Mas vou dizer por quê. Porque existe um grupo de pesquisadores nos Estados Unidos, o Frontline Critical Care COVID Alliance, que é um grupo de pesquisadores lá em Fort Lauderdale, na Flórida, que eles começaram a pesquisar o uso dessas drogas reposicionadas tanto para tratamento precoce, que é o tratamento nos primeiros 3, 5 dias no máximo, quanto para pacientes internados. Baseado no que eu estou dizendo. Eu estou numa enfermaria, teve um surto de escabiose ou de piolho, pediculose. Tive que fazer ivermectina em todo mundo, profissional e paciente. Depois, no outro andar, não teve, mas a gente entrou na onda da Covid. Eu olho para trás e vejo meus números. A mortalidade foi maior no grupo do andar que não teve o surto que não teve a aplicação da medicação. E o outro. E você comparar isso e tem significância estatística, porque o grupo tem homogeneidade no perfil de paciente, na comorbidade, são idosos na maior parte das vezes, e mesma proporção de profissionais de saúde pacientes. Mesma coisa com os asilos. França, março, maio. Você está diante de uma situação em que dentro de um asilo, muitos pacientes lá têm escabiose, vamos tratar todo mundo, cuidadores, profissionais de saúde e pacientes. Dentro daquele período, primeira onda na França, analisando-se o asilo que foi tratado e os outros que não tiveram, letalidade, mortalidade, número duro, no grupo que tratou ivermectina, 0. Letalidade nos outros asilos, o mesmo perfil de paciente, idade, proporção profissionais e pacientes, 4,9. Eu vou pedir licença, doutora Roberta, para o anúncio do adiamento da Voz do Brasil, e na volta não saia daí, que a primeira pergunta que a doutora Roberta respondeu é o seguinte: como deve ser a conduta profilática da ivermectina em relação ao seu dia a dia, candidato que não teve Covid-19? Voltamos já já. De acordo com a Lei número 13.644/18 de flexibilização da Voz do Brasil, exibiremos hoje a Voz do Brasil às 9 horas. Estamos apresentando o Repórter 98. Repórter 98. Oferecimento. Não tem plano? Tem Multimedical. Repórter 98. Você que ama o seu cão sabe o quanto é difícil protegê-lo contra pulgas, sarnas e principalmente carrapatos. Mas agora você tem Simparic, praticidade, segurança e eficácia com preço que cabe no seu bolso. Simparic, com apenas um comprimido, seu animal fica protegido por 35 dias contra esses parasitas que agridem tanto a saúde dos nossos amiguinhos. Diga sim para quem você ama. Diga sim para Simparic. À venda nos melhores pet shops da sua cidade. Deu vontade de colocar o pé na areia, beber uma água de coco, um banho com águas mornas e curtir a brisa do mar, né? O Rio Grande do Norte tem tudo isso e muito mais. Praias, dunas, falésios, sol o ano inteiro e passeios inesquecíveis. Programe sua viagem pelo Rio Grande do Norte. Um mundo de possibilidades. Acesse as nossas redes, @Visite Rio Grande do Norte. Emprotu, Governo do Rio Grande do Norte. O novo lote de 46.800 doses da vacina Coronavac chegou e já foi rapidamente distribuído a todos os municípios. Agora já são 175 mil doses de vacinas distribuídas no estado de forma ágil e transparente pelo governo. O RN é destaque em vacinação no país, sendo o primeiro estado 100% integrado ao vacinômetro nacional, com a interligação entre o sistema RN mais vacina e DataSUS. A vacinação de idosos também já começou. Governo do Rio Grande do Norte. Repórter 98. Estamos de volta, estamos aqui entrevistando a doutora Roberta e deixamos aí a questão antes do anúncio do adiamento da Voz do Brasil. Doutora, estamos falando aqui de ivermectina, redução em 78% do risco de morte por conta do Covid-19, e estamos falando aqui como uma atitude profilática, não é isso? O que a doutora recomenda? Como deve ser o consumo da ivermectina profilático por parte do paciente?
Eu Claro que vou ouvindo o pedir seu licença, médico, obviamente. exatamente, para ele procurar o médico dele, porque Certo. essa pergunta vai ser exatamente esclarecida pelos ensaios clínicos randomizados. O que a gente tem de estudo no Egito, em Bangladesh, na Índia, inclusive, com profissionais de saúde, que é exatamente o público que está Sim. com maior risco, mostrou que em usos quinzenais e mensais, ela tinha efeito em redução de 70%, 80% de eficácia para quando você acompanha um coorte, que a gente chama um conjunto de profissionais de saúde, que toma e que não toma, todos sob a mesma pressão do ambiente, utilizando os equipamentos de proteção, eles viram que quem utilizava a medicação com uma determinada frequência, não era apenas uma dose única, Sim. eles tinham sim um efeito a longo prazo. O que cai por terra, aquele estudo que eu comentei do Cali, que depois foi questionado, que se dizia e se propagou, que foi uma carta ao editor, na verdade, né, que o pessoal começou a questionar, que absurdo é esse de vocês acreditarem no estudo in vitro, que diz que tem que ter 500 vezes a concentração plasmática do sangue para poder ter ação? Em medicina, nunca um medicamento age só no sangue. Primeiro que ele se liga a proteínas. E a ivermectina tem muita lipofilidade. Ela tem uma afinidade pela gordura. Ela se deposita, ou seja, ela tem um efeito depósito. Ela vai ficar na nossa gordura, mesmo quem é magrinho tem a gordura marrom, que é a gordura má, que eu vou chegar lá do síndrome metabólica, que é o outro vilão do Covid, e vai se depositando e pode ir se acumulando. E atenção, se acumula também no pulmão. Então, a dose e efeito e a prevenção, tanto para profilaxia como o efeito para o tratamento internado ou precoce, depende da concentração. É isso que os estudos têm que avaliar. Mas o que se pode dizer é que é seguro. Nessa dose de bula, estimulada ou quinzenal ou mensal, ele foi visto que não alterou a transaminase, não levou a apatite, e vou dizer mais. O estudo de Arevalo com camundongos, recentemente inoculando o SARS-CoV-2 nos camundongos, e 5 dias depois analisando os camundongos que usaram ivermectina e os camundongos que não usaram ivermectina, foi feita biópsia do fígado, na necrópsia, e quem é que tinha maior probabilidade de necrose hepática, a morte do hepatócito? 100% do grupo não tratado, que recebeu soro. Ou seja, que não teve acesso a Que não usou ivermectina. ivermectina. Então, onde está a hepatotoxicidade? Eu quero que me mostrem, porque ouviu falar, porque teve uma notícia onde, numa época em que a gente tem mentiras absolutas, falar a verdade é um crime. George Orwell nunca foi tão atual. 1984 é hoje, é aqui e agora. É Big, é Brother, é Tech. As Big Techs, elas estão fazendo realmente esse poder. Há diversos vídeos de colegas meus infectologistas que pensam como eu, que estão sendo tirados do YouTube. O Dr. Arthur Hill, que é um dos médicos pesquisadores da Universidade de Liverpool, que fez essa meta-análise. Meta-análise é quando você junta todos os artigos, analisa, vou juntar os observacionais e ver se eles têm qualidade. Vou ver os controlados randomizados e ver se tem qualidade. Ele e a doutora Tess Laurel são 2 revisores da Cochrane Library. É a meca da medicina baseada em evidências, criada em 1992, onde você tem um grupo independente de pesquisadores e revisores especialistas em ler artigo científico e não cair na banana que a gente às vezes passa. Como na nossa imprensa, né? Tem lead, sublead, manchete e corpo da notícia. O artigo também pode fazer isso, que foi o que aconteceu com a hidroxicloroquina. Os artigos que foram publicados com pacientes internados usando doses tóxicas foram liberados e propagados dizendo que ela era grave, tóxica e não servia para o tratamento, mas foi feito, desenhado para paciente já grave. Não adianta fazer um antiviral na fase inflamatória, é na fase aguda, pró-tratamento precoce até 3-5 dias, porque ela viu que tinha redução de carga viral tanto quanto a hidroxicloroquina, que ela tinha ação anti-inflamatória, desde o estudo de lúpus, de malária e de câncer antitrombótica, reduzindo a rede de formação de trombo neutrófilo plaqueta. Em artigos de câncer de pâncreas 2016, eu posso dizer a todos os meus amigos médicos que procurem no PubMed, que é a biblioteca online gratuita, tem lá artigos de 2016 mostrando que a hidroxicloroquina atua diminuindo formação de trombo no câncer, que ela tem ação anti-inflamatória reduzindo IL-6 e que ela reduz agora a carga viral do SARS-CoV.
Danilo. Desde o 1, porque na China se usou no SARS-CoV-1 de 2002 em Guangdong. Tem muita pergunta aqui no YouTube, viu, doutora Roberto? No youtube.com/98FM Natal. Aliás, quem tiver aí pode mandar sua pergunta, quem estiver nos ouvindo, entra lá no YouTube e manda pergunta também. A Luciana Maia perguntou aqui se há alguma coincidência no aumento repentino de casos graves aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Natal principalmente, depois da vinda dos manauaras aqui para o nosso estado. Quebrando de novo o mito e o paradigma. Já foi encontrado no Rio Grande do Sul, esqueçam essa parte. Manaus não trouxe o problema. A gente é uma cidade turística, cheia de mobilidade. É o primeiro destino turístico, inclusive agora pesquisado pela Embratur. Então a gente tem que se preocupar com isso, com a barreira sanitária no sentido de ter uma triagem, avisos. Sou totalmente contra o lockdown, mas a gente tem que ter uma atitude proativa, cuidados, né? como Singapura, como Coreia do Norte, mortalidade de pouco, de 2.000, de 1.000. Então são países que fizeram estratégia de testagem precoce, isolamento de sintomático e isolamento vertical do vulnerável. Mulatinho. Quanto à publicação da farmacêutica Merck, que saiu, né, que ela foi a criadora, né, da ivermectina, e aí disse que não tinha assim a base com os estudos que ela tinha tido acesso, essa eficácia, essa eficiência para a profilaxia da Covid-19. A que a senhora atribui essa declaração, esse comunicado ao mundo? Olha, eu, como estou dizendo a vocês, o sucesso nessa pandemia se chama comunicação, em qualquer estratégia, né, de gestão. Então, a gestão da pandemia falhou entre governo federal, estadual e municipal, porque falta parceria, falta comunicação, falta ponte. Cada um que queira fazer um palanque, enfim, a gente sabe que a politização prejudicou muito. Mas a gente sabe que quando alguém toma alguma atitude de alguma estratégia para fazer algo diferente, é logo tolhido. Às vezes você não é ouvido entre os seus próprios pares, às vezes a gente se sente um pouco João Batista pregando no deserto. Mas, enfim, a Merck criou em 1975 a ivermectina, baseado nos estudos do japonês, né, Satoshi Omura, e do Dr. William Campbell. Eles fizeram um acordo com a OMS. Nunca foi uma droga que deu lucro. Ela foi uma droga que mudou radicalmente a vida de pacientes na África, na Oceania, na Ásia, na América, com tratamento de filariose, oncocercose, que debilitava e cegava milhares de gerações. E ela prometeu por 20 anos essa droga de graça à OMS. Então, nunca a Merck ganhou dinheiro, nem durante enquanto tinha patente para a ivermectina, até porque tratava doença de países do terceiro mundo, na época terceiro mundo, enfim, hoje em subdesenvolvimento. Esse momento agora é preciso ter uma releitura e é preciso que se seja crítico e se busque informações. Quem pesquisar essa notícia do Google não vai achar. Procure no DuckDuckGo. Se libertem de ter monopólios de buscadores, monopólio de redes sociais, monopólios de fontes de entretenimento. Se hoje a TV aberta e a assinatura foi hegemonicamente quebrada pelo streaming, escolha vários streamings. Se você tem uma estratégia de compra, valorize o seu vendedor local, não compre de redes gigantescas que foram, por sinal, fora a indústria farmacêutica e de saúde, a que mais subiu na bolsa. Você olha lá na Bloomberg, é muito patente isso. E principalmente as pequenas empresas foram engolidas por esses conglomerados. Então, cabalmente, quem mais lucrou na pandemia foram as Big Techs e as indústrias farmacêuticas. A Merck caiu em um ponto na NYSE, na Bolsa de Nova York, em 25 de janeiro. Porque nenhum dos estudos dela de anticorpo e vacina deu certo. E ela fechou todas as fichas apostando em 4 ensaios clínicos, que eu coloco todo mundo para pesquisar no clinicaltrials.com, que tem lá todos os artigos que estão em andamento, ensaios clínicos nos Estados Unidos. E ele tem lá Molnupiravir. Esse medicamento antiviral está sendo estudado para tratar Covid. Então, você acha que ela vai querer que algum outro medicamento que tem ação profilática, terapêutica, na fase precoce, reduz a venda desse novo medicamento? Teoricamente, reduziria ela a venda. tem poder de parar a pandemia. Eu não estou sendo sensacionalista com essa frase. A frase é da doutora Tess Lawrence. Procure no DuckDuckGo. Vocês não vão achar esse vídeo fácil no YouTube. Daqui a pouco ele vai ser derrubado, como foi do Dr. Arthur Hill. Os 2 pesquisadores que fizeram essa meta-análise. Que eu escutei o coleguinha de você, jornalista, dizendo que eu apresentei dados de um site aí que junta dados aleatórios e que o cálculo é feito. Aquela história de você ouvir o galo cantar, mas não saber
de onde vem a sua fonte em jornalismo. Busque a fonte. Quem Proteja. Foi a doutora que fez essa declaração? Doutora Tess Laurel. Ela é especialista em medicina baseada em evidências, somente consultora do NIH e da OMS, e a pedido da OMS, ela e o Dr. Arthur Rio fizeram essa meta-análise para exatamente analisar os números de Bangladesh, da Índia, do Paquistão, do Peru. Então, se todo mundo entrar hoje no John Hopkins para ver aqueles gráficos de Covid, número de casos, tem vários gráficos legais, dinâmicos, que você compara país com país. Dever de casa, comparar Inglaterra com a Índia. Inglaterra, a meca da medicina baseada em evidências, com vacinas iniciadas lá. No início de tudo, foi a que primeiro liberou para uso emergencial, foi também o local onde apareceram as maiores cepas mutagênicas, primeiras, e é o local que mais fez lockdown, está no 3º. Se vacina, lockdown e tratamento internado com corticoide e heparina são padrão ouro para a pandemia, o que é que a Inglaterra ainda fez que não terminou essa onda? Porque está na segunda onda. Índia, o gráfico sobe no primeiro momento da primeira onda, número de casos e mortalidade, depois desce. No segundo momento, número de casos e mortalidade estão num platô. O Prêmio Nobel de Química de 2015 contrariou os números de lockdown do Imperial College, daquele Neil Ferguson, que foi pego visitando a amante, quebrando o lockdown na Inglaterra e pediu demissão. Ele errou somente por 10 pontos. Logaritmicamente. Apenas 10 a 10, para quem gosta de matemática. Isso levou a uma mudança completa em todas as nossas barreiras, restrições, pensando em termos de atitudes de saúde pública entre março, abril e maio. Porque eram projeções matemáticas baseadas no cálculo do influenza. E como é que isso pode ser feito com influenza se não é o mesmo perfil? O químico, que estuda exatamente movimentos aleatórios, né, na química a gente tem isso entre os átomos e tal, ele previu que toda curva pandêmica sofre uma curva logarítmica que sobe de 6 a 8 semanas e depois declina, independente de qualquer atitude, porque é o esgotamento de suscetíveis. Você tem um monte de gente que está suscetível, virgem, e depois entra em contato com o vírus e vai caindo. Existe um limite matemático para a vida e para o equilíbrio das espécies. Depois de um dado momento, aquilo entra em equilíbrio. Até que novamente tem uma nova invasão com um novo número de casos ou uma nova cepa. O que é que a Índia fez de diferente? Desde maio, ela faz tratamento com ivermectina, doxiciclina e hidroxicloroquina nos 3 primeiros dias. O paciente é atendido na unidade básica e sai para casa com isso. Diminui internamento e morte. Por quê? Se eu sei que você vai ter um aumento no número de casos e depois ele vai caindo se eu não fizer nenhuma intervenção, por que na Inglaterra continua subindo o número de casos novos, continua subindo internamento e agora a segunda onda de doença inflamatória nas crianças, que é aquela doença inflamatória multissistêmica. Cepas novas. As cepas pioram no lockdown, porque você restringe as pessoas e consegue fazer com que o vírus fique limitado. 80% das transmissões são intradomiciliares. O Diamond Princess, o cruzeiro lá do Japão, ensinou isso pra gente. O outro lá, não esqueci o nome, mas que foi na Argentina, mostrou isso. As pessoas ficaram presas em cabines. E lá, elas ainda se contaminaram, porque o período pré-sintomático, de 48 horas antes do sintoma, você tem um aumento já da carga viral. É por isso que muita gente vai ter PCR falso negativo, porque ele, a partir do 5º dia, já está baixíssimo. Ai, doutora, mas eu tive todos os sintomas, minha tomografia foi 25% de vinho fosco e o meu PCR foi negativo. Foi no 8º dia, querida? Foi. Então, tem tudo isso. Você tem que entender como a doença se processa, da fase epidemiológica, a fase do ciclo celular, o mecanismo de escape, as mutações, e a ivermectina vence a mutação porque ela impede, blinda a célula da entrada do vírus. Ela se liga e faz um bloqueio entre a RBD e o ACE2, mas ela não faz só isso. Ela inibe 3 outras proteínas que levaram a 3 prêmios Nobel. Ela foi estudada para síndrome metabólica pelos chineses em 2016, reduzindo o índice glicêmico, e a gente viu que o paciente jovem, com cintura abdominal, homem, 102 centímetros, ou mulher, 88 centímetros, triglicerídeo alto, com
hipertensão ou pré-diabetes, que é aquela glicose na trave, Sim. 99. E eu ainda não falei do homem calvo e da mulher surta, né? Que é com bigode. Homem calvo, mulher de bigode, o Covid gosta, porque o aumento do andrógeno favorece os receptores do ACE2 para ele penetrar mais na célula. É por isso que agrava mais em uns, mas ela era jovem, não era gorda, mas era inflamada. E não sabia, às vezes, que era inflamada. Né? Sim, aí a ivermectina atua, impedindo a entrada do vírus, impedindo o importina, que é uma proteína canal, a entrar as proteínas para o vírus e no núcleo mandar fazer o seu maquinário de proteínas, e no citoplasma da célula impede o sistema de alerta, que seria o nosso sistema de limpeza, chama ubiquitina. O vírus tem uma capacidade de evasão que a gente chama de produzir a proteína don't eat me, não coma, não me coma. Ele silencia, faz um knockdown, um knockout do nosso sistema de alerta. Então a ubiquitina, que é a proteína que se liga ao invasor, ou a moléculas com erros de DNA, e por isso o nosso sistema imunológico serve tanto para diminuir os invasores, como também evitar o câncer. É a nova estratégia da imunogenética, você atuar de forma que você produza agentes que consigam detectar o invasor ou o erro do DNA. Esse lixeiro, esse sistema de defesa está silenciado no Covid, mas a ivermectina impede esse silenciamento e impede que as mitocôndrias velhas fiquem imortalizadas, aumentando a hipóxia silenciosa, que é o mecanismo final da morte na terceira fase. Por isso que ela atua no paciente internado. Doutora, em nome de tanta evidência, por que a OMS não faz uma declaração pública para a nossa saúde mental e para a saúde pública mundial? A OMS, como qualquer órgão internacional, tem técnicos, muitos bons técnicos, mas tem políticos. A geopolítica da pandemia criou essa narrativa de que só lockdown, tratamento internado e vacina salvaria o mundo. E agora estão vendendo a prestação à esperança com as mutações, porque a gente só vai ter quando vacinar. Mas agora tem uma nova mutação. Então a nova vacina, já foi dita aí, daqui a 9 meses é que eu vou fazer uma construção. Mas em toda a medicina existia tratamento para fase inicial, tratamento para fase grave e profilaxia. Eu faço oseltamivir, Tamiflu, para evitar o influenza, o H1N1, nas primeiras 72 horas. E ele é evidência C, estudo observacional, e foi liberado com 1 ano durante a pandemia do H1N1. Doutor, uma pergunta. Muito tem se falado agora sobre as novas cepas, né? É o assunto do momento dentro do assunto do momento, né? Aí a pergunta, como é que a pessoa evita o surgimento, a formação de novas cepas? Ou não tem o que fazer? A pessoa por si não, mas isso é o conjunto do comportamento social. Se todo ecologia. Mundo se vacinar ou todo mundo tratar, é a única forma de evitar a nova cepa? Não. Porque a gente sabe que a Inglaterra está vacinando agora, né? Mas ainda está ainda num percentual pequeno em razão da população como um todo, né? Concordo, mas a boa parte dos pacientes que já deveriam estar sendo vacinados pela segunda dose já foi feita, que são os idosos. Certo. Porém, como eu disse, são vacinas altamente específicas, que só vão atuar na proteína RBD, que está sofrendo mutação rapidamente pelo vírus. Eu tenho que ter, primeiro, vários modelos de vacina, vacinas versáteis, que tenham ou a estrutura mais completa do vírus inativado, como a da Coronavac, como também as outras que tenham outras proteínas que também sirvam como reconhecimento para o sistema imunológico. Claro que quanto mais gente vacinada, melhor em menos tempo, mas o lockdown deixou para muitos essa percepção, favoreceu um aumento na probabilidade de mutações e, principalmente, se você só tiver uma única estratégia de vacina para um único alvo, você não vai estar protegendo. Na África do Sul, essas vacinas Moderna, Pfizer e AstraZeneca têm entre 40% e 50% de eficácia. Então, mesmo que você vacine toda a população da África do Sul e, ao mesmo tempo, 40% a 50% ainda vão adoecer. O que ainda é importante para lembrar as pessoas que quando tomar a primeira dose, não é vida que segue. Sim. Doutora Roberta, mais pergunta aqui do YouTube. O Jetta pergunta aqui, por que a ivermectina não conteve o crescimento de casos aqui em Natal? Ele pergunta também por que não é usada na Europa e nos Estados Unidos. É importante que se diga que ela não é usada por quem?
porque foram distribuídas 1 milhão de doses em junho de 2020 e houve uma brusca e logarítmica queda na taxa de mortalidade, número de casos, em 8 de julho. Qualquer um pode checar isso no Covid Laís Covid, no nosso site. Isso daqui, os casos daqui de Natal, do Rio Grande do Norte. Eu posso responder só por isso, mas existem muitos estudos de análise epidemiológica no Peru, onde foi analisado curvas de mortalidade e número de casos de Covid em maiores de 60 anos, que é importante que se diga que essa é a faixa mais vulnerável, para não dizer morreu jovem, de causa, né, traumática, enfim, mortalidade maior de 60 anos. Em todas as cidades, Lima, né, capital, não usava. Não vou nem dizer questão política ou não, mas não vou entrar no mérito. Não usava. Foi o grupo controle. Demais cidades utilizaram. Marcadamente, nessa meta-análise, eles colocam lá, isso serviu para modificar a recomendação do NIH. Eles foram no Senado americano em novembro de 2020, pedir audiência para que os Estados Unidos olhassem com mais cuidado o uso da ivermectina como estratégia de saúde pública, e isso levou à modificação em 14 de janeiro, que era contra, formalmente, a ivermectina, e que passou a ser nem contra nem a favor, uso segundo seu critério e autonomia médica. Perfeito. Que é o meu ponto aqui. Medicina, medicamento e vacina não são escolhas políticas. Quem quer que esteja me rotulando ou rotulando outro colega que faz essa prescrição está sendo leviano e infantil. Nós estamos numa discussão que deveria ser acadêmica, mas que não houve espaço nem interesse por sociedades médicas internacionais e nacionais. Não vou entender e nem dizer aqui alcançar porquê, mas isso era para estar sendo motivo de debate num congresso médico. Porque está todo mundo calado nas universidades, estudando anticorpo monoclonal, quando você tem ivermectina, hidroxicloroquina, bromexina, que é um xarope barato, mais comum para a gente usar para tosse, e que atua diminuindo a interleucina 6. Paciente grave tomando e melhorando no Iraque, no Irã e em outros países que, por não ter esse grande rapport e conhecimento na medicina, na pesquisa, não foram ouvidos. Ou serem rotulados por outra natureza, termina gerando um processo de rejeição ou desinteresse por parte da... Mas existe snobismo acadêmico. A gente que convive no meio sabe que as pessoas olham para um artigo e dizem, isso foi na universidade de onde? Do Egito? Doutora Roberta, papo bom, eu digo muito que passa muito rápido. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu falo demais sua presença. Não é que fale mais, a senhora esclarece demais. É muito bom lhe ouvir, com muito detalhe, com muito requinte de boa argumentação. É uma prestação de serviço e a gente teve muito prazer de lhe receber aqui. O microfone para suas despedidas, por favor. Eu só queria deixar aqui uma mensagem final dizendo que, infelizmente, a gente não tem feito outra coisa desde janeiro de 2020 do que se questionar, estudar, com muito afinco, com muita responsabilidade, e dizendo de todo o coração que eu nunca desrespeitei nenhum profissional médico por não utilizar tal e tal medicamento, mas em primeiro lugar eu lutei, como o CRM fez, como o protocolo do município permitiu, que a gente tivesse autonomia médica. E infelizmente isso maculou brios, assim, as pessoas ficaram muito ressentidas, um jogando contra o outro, reclamando, mas na medicina a gente ganha na divergência. Não pode existir monopólio do conhecimento, nem estacionamento das condutas. Tudo na medicina começa com a experiência clínica. E o doutor Suassuna, como eu atualmente estou sendo trollada em redes sociais, WhatsApp, embora não tenha WhatsApp, mas já sei de todos os colegas que estão fazendo, estou muito bem, obrigada, não vou pirar, nem vou pro João Machado, enfim. Mas a questão é respeito. Não se está mais tendo o direito de divergir, de pensar diferente e de falar com argumentação, com números, porque simplesmente as pessoas vão olhar e dizer, não, esse número vai enaltecer o padrinho do remédio, não, essa argumentação vai enaltecer o padrinho da vacina, e eu aqui coloquei argumentos claros a favor de um e de outro, remédio e vacina, que fique bem claro. O correto é não ter político de estimação, não ter ideologia de estimação e ter verdadeiramente compromisso com o paciente e com o conhecimento. Houve uma quebra de paradigma porque eu sou uma das que penso que eu não preciso de uma auditoria externa nem de uma terceirização do meu diploma, do meu CRM, porque o melhor algoritmo do mundo se chama o cérebro humano. Porque ele não tem só inteligência e engenho, ele tem criatividade, mas ele tem empatia.
E é por isso que eu peço aos meus colegas que leiam com muita boa vontade, aqueles que tenham dificuldade em metodologia, que se aproximem de colegas que tenham maior afinidade e tentem entender que a gente não está falando isso como plataforma para nada. Eu não tenho a cargo nenhum em comissão científica estadual, municipal, porque eu me decidi que eu queria construir pontes e levei essas ideias desde o início para ambos, como também muitos colegas. Alguns foram ouvidos, outros não. Alguém tomou atitude, outros não. Mas a gente precisa unir forças, porque nas palavras da doutora Tess Laurel, que mandou uma carta para Boris Johnson, agora dia 9 de janeiro, um medicamento que pode parar essa pandemia e salvar vidas. Porque é barato, custo efetivo, já estudado em base populacional de distribuição em massa, sem efeitos colaterais danosos. Isso é falácia. Quem faz isso está criminalizando um tratamento que está efetivamente salvando vidas, e é só olhar os números. Os números não mentem. Muito obrigado, doutora Roberta Mulatinho e Danilo, microfone para despedir. Parabenizar aqui a doutora Roberta pela brilhante entrevista. Parabéns, doutora Roberta. Agradecer. A entrevista fica disponível na íntegra, hein, gente? No www.youtube.com/98FM Natal. Quem perdeu pode assistir aí